Aleluia. Abra sua Bíblia no Salmo de número 26 e o verso é o de número 8. Salmo 26 e verso 8. Glória a Deus. Salmos número 26, verso 8. Estou feliz pelos irmãos que estão conosco nesta noite. Que Deus venha abençoar cada um em nome do Senhor Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. O Salmo 27 e o versículo 4 também. Salmo 27, versículo 4 diz assim: Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Amém? Pode se assentar. Fique à vontade, fique em espírito de adoração, ou seja, fique com o seu espírito em adoração. Nós queremos falar um pouco hoje sobre a casa de Deus, a casa onde Deus é adorado, onde nós nos reunimos para adorar o Senhor. Verdade é que desde o início Deus se relaciona com os homens. Logo no início diz a Bíblia que Deus descia na virada do dia para falar com Adão. Deus queria ter uma comunicação com a criatura que ele havia criado, e ele conversava com Adão. Não foi diferente, porque depois que aconteceu a queda, o homem continuou a ter um relacionamento com Deus. Logo em Gênesis capítulo de número 4, você vai ver que os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, levantam um altar para oferecer uma oferta ao Senhor. E é conhecido de todos que Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim e tudo mais. Os irmãos conhecem a história. Logo em Gênesis 4 nós já observamos que o homem está erigindo um altar para sacrificar, para ofertar ao Senhor. Nós lemos em Gênesis capítulo de número 8, versículo 20, que Noé também edificou um altar para adorar o Senhor. E não é diferente com Abraão em Gênesis 12, Isaac em Gênesis 26, Moisés em Êxodo capítulo 17, versículo 15, Josué no capítulo de número 8 e versículo 30 do mesmo livro de Josué, Gideão em Juízes, Samuel, Davi, Salomão, Elias, todos eles levantavam um altar para adorar o Senhor. Parece que o primeiro tipo de culto que existiu na história era levantar um altar, e a família em volta do altar adorava ao Senhor, tinha um relacionamento com o Eterno. Sabia que existia um Deus acima de todas as coisas, e levantava um altar e adorava ao Senhor. E todos aqueles que tinham esse hábito de levantar um altar e oferecer oferta ao Senhor, e sacrificar para o Senhor, e servir ao Senhor, prosperavam e eram abençoados na presença do Senhor. Deus era adorado desta maneira. Mas com a saída do povo de Israel lá do Egito, o povo de Deus, o povo escolhido que entrara no Egito e fora por muito tempo hospedado naquele país, mas de uma certa altura em diante passaram a ser escravos, e o povo passou a sofrer nas mãos de Faraó, que não conhecia a história de José, ou que ignorava a história de José, e o povo passou a ser escravo. Então Deus tira o povo de Israel do Egito, e o povo vai a peregrinar pelo deserto rumo a uma terra prometida, a qual Deus dissera: uma terra que mana leite e mel, uma terra muito boa, uma terra muito próspera. E eles, quando saem em direção a esta terra, Deus os prova no meio do deserto, e eles caminham nesse deserto durante 40 anos. E nesses 40 anos que eles estão caminhando no deserto,
Deus fala com Moisés no Monte Sinai e institui a eles uma maneira de adorá-lo, uma maneira, um ritual, um jeito, uma liturgia que ele queria ser adorado. Em Êxodo capítulo 25, versículo de número 8, Deus institui a adoração no tabernáculo. Deus diz: agora vocês farão uma tenda santa, uma tenda sagrada. E Deus determinou o que deveria ter naquela tenda, a madeira que seria usada, os tipos de tecidos, as cores, as famílias que deveriam trabalhar, os móveis de cada repartição. E Deus disse até onde o povo podia ir. Deus instituiu sacerdotes e levitas e disse até onde eles podiam ir. E Deus também disse que o sumo sacerdote poderia se apresentar diante dele uma vez no ano perante a arca da aliança, para sacrificar o dia da expiação, o sacrifício da expiação. Detalhes por detalhes Deus instituiu e o povo seguia à risca. Mais tarde a Bíblia vai dizer, lá em 2 Crônicas, capítulo de número 7 e versículo 16, quando Salomão conseguiu levantar uma grandiosidade, um templo que era puro ouro, puro bronze, um templo da melhor madeira, um templo muito bem decorado, um templo muito bonito, uma glória para qualquer nação conhecer. Salomão o edificou. E quando Salomão oferece um sacrifício ao Senhor, Deus se revela e diz: eu hoje consagro esta casa para a minha adoração, e os meus olhos estão sobre este lugar, e a oração feita aqui eu ouvirei. Deus disse. E a adoração então se volta para o templo de Deus. O povo vinha ao templo para adorar. E aquele templo era magnífico, e a adoração era muito contagiante, era muito linda, era muito bela, coisa que o cinema não consegue produzir nos dias atuais. Por mais que se esforcem querendo ilustrar como era, eles ficam muito aquém do que na verdade era. Aleluia. Mas acontece que o povo de Israel se dividiu entre as tribos do norte e as tribos do sul. Ouvendo essa divisão, a Bíblia vai dizer que eles começaram a pecar contra o Senhor. E eles pecando contra o Senhor, lá pelo ano 750 antes de Cristo, quando foi dividido, em 722 antes de Cristo, o reino do norte foi arrasado pelos assírios. E não demorou muito, o reino do sul foi conquistado pelos babilônios. E os babilônios destruíram aquele templo grandioso, belo, magnífico. Eles destruíram para saquear toda a riqueza, todo o ouro, tudo que podiam fazer. Saquearam aquele templo, destruíram o templo. E agora o povo fica perdido. Aonde vamos adorar? Não temos mais templo para adorar. Aí surge, meu irmão, agora que o povo de Deus não tem mais templo, eles precisam adorar. E eles começam a adorar, em fazer reuniões. E então surge a famosa sinagoga, que não era um grande templo como aquele de Salomão, que não era um templo como o Salomão, mas era uma casa que se separava, um salão que se separava para ali adorar o Senhor. E Deus começou a receber a adoração na sinagoga. A sinagoga era mais como que uma escola, onde as pessoas iam aprender sobre Deus, ensinar os filhos sobre Deus e viver na presença de Deus a partir daquilo que aprendiam na sinagoga. Quando Jesus vem em carne,
quando Deus encarna, estava no período em que as sinagogas comandavam. Haviam muitas. E Jesus, se você ler a Bíblia, vai perceber que Jesus entrou em várias sinagogas. Haviam as sinagogas dos judeus. E Jesus adentrou nelas. Jesus veio para não levantar uma nova religião. Jesus não veio criar uma nova religião. Jesus não veio para fundar o cristianismo. Essa não era a ideia de Jesus. O que Jesus veio fazer foi trazer aproximação do homem a Deus. Ele veio ligar o elo que outrora havia se perdido. Sinagoga já tinha. Templo poderia ser construído. Até hoje estão construindo templos. Não é em São Paulo que tem um que dizem ser a cópia do templo de Salomão? Templo se constrói. Casa para adoração, qualquer um pode construir. Jesus não veio criar uma sinagoga nova, uma religião para que fossem levantados templos. Jesus veio fazer a ligação entre o homem e Deus, que outrora havia perdido a possibilidade. Quando Adão pecou, o homem perdeu. Mas quando Jesus morreu e ressuscitou, o homem ganhou de volta o direito de se relacionar com esse Deus. Mas parece que nós vamos ler em Atos capítulo de número 2, quando a igreja primitiva é fundada, que o povo costumava se reunir de casa em casa e no templo. Atos 5:42 diz que todos os dias se reuniam o povo de Deus no templo e de casa em casa. Agora, por que eu vou pregar esta mensagem hoje? Porque nos últimos dias está surgindo uma ideia, uma teoria, uma palavra forte, um vento de doutrina de que os cristãos não precisam de templos, que eles devem adorar a Deus em suas casas e não procurar mais a igreja. O templo não precisa de templo. É verdade. Jesus não precisa que você tenha um templo para adorar. Você pode adorar dentro d'água, você pode adorar dentro do submarino, você pode adorar no meio do gelo, você pode adorar dentro de casa, tomando banho, aonde você quiser. Se quiser para adorar, pode adorar. Mas coisa boa é quando nós nos reunimos na casa de Deus, e na casa de Deus nós nos edificamos uns com os outros, e nos abençoamos uns aos outros, e oramos uns pelos outros, e temos comunhão uns com os outros. Se eu começo a quebrar o princípio de uma casa onde há comunhão de irmãos, onde há ensino e instrução, eu começo a promover um espírito de divisão, de individualismo e não de coletividade. E daqui uns dias, cada um por si e Deus por todos, é o lema da igreja. Credo, não é isso que Deus quer. Deus me livre. Deus não precisa de paredes para ser adorado. Não, Deus não precisa. Você é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo mora dentro de você. Mas nós, seres humanos, precisamos de templos para que nós possamos nos reunir e um ajudar o outro. Nós, como seres humanos, precisamos disso aqui. Hoje mesmo eu estava ouvindo uma pregação, e daí o moço começou a rodar e rodar e rodar. E alguém disse: ei, Deus não precisa disso. É claro que Deus não precisa disso. Deus tem milhões de anjos que gritam santo, 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 santo. Deus não precisa que alguém saia rodando e dizendo glória a Deus, aleluia. Sabe quem precisa? Quem precisa é eu, é você. É eu e você que precisamos dobrar os joelhos e dizer glória a Deus. É eu e você que precisamos sentir o fogo de Deus inflamando as nossas almas. Deus não precisa de templo, é você e eu que precisamos.
Não foi o que o salmista disse aqui, irmão? Ele disse: eu tenho amado a habitação na tua casa. Não foi o que o salmista diz? Eu pedi e buscarei que eu possa morar na casa do Senhor, que eu possa permanecer aqui para sempre, porque eu gosto deste lugar, eu amo este lugar. Agora, quando você perde o amor à casa do Senhor, quando você perde o amor, o respeito, e você começa a enxergar a casa do Senhor como um lugar desprezível, e você começa a dar mais valor às suas picuinhas do que à casa de Deus, não é difícil de daqui uns dias você estar lá como a casa, lá o povo de Ageu. E no livro de Ageu, Deus falou com o povo e disse assim: vocês trabalham tanto e não chegam a lugar nenhum. O salário que vocês recebem vai tudo num saco furado. Vocês não conseguem fazer nada. Sabe por quê? Porque vocês têm casas bonitas, vocês estão preocupados com a vida de vocês, mas a minha casa está abandonada. Abandonaram a obra do Senhor. Quando nós começamos a desprezar a casa do Senhor, então nós sofremos terrivelmente. Deuteronômio capítulo 12 e versículo 5 diz que frequentar a casa do Senhor é um mandamento divino. Olha o que diz a palavra do Senhor: mas o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as tribos para ali pôr o seu nome, buscareis para a sua habitação e ali vireis. É um mandamento de Deus. O lugar que Ele escolher, aonde esta casa foi consagrada para o seu nome estar, você não vai desprezar, você não vai ignorar. Se você quer ser santo, quer agradar a Deus, quer abençoar, quer ser abençoado, vá até a casa do Senhor. Esteja na casa do Senhor. Também há bênçãos prometidas. A Bíblia diz, Salmo 84, versículo 4: bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Felizes aqueles que podem estar na casa do Senhor, sempre haverá louvor em seus lábios. Pergunta para a sua reflexão: será por que muitos crentes nos dias de hoje não tem mais louvor nos lábios, só tem lamúria e murmuração? Todo dia que você fala com ele, ele tem uma reclamação nova. Quando ele não tiver mais nada para reclamar, ele reclama do governo daí, que ele tem que reclamar, ele está viciado. O que eu vou falar, meu Deus do céu? Vamos falar do governo. O governo está ruim. O governo pode estar dando dinheiro para ele, que ele diz que está ruim. Não está bom, nunca está bom. Aqueles que permanecem na casa do Senhor, que têm o hábito de frequentar a igreja do Senhor, a casa do Senhor, o templo onde é consagrado para que o Senhor se manifeste, esses têm louvor nos lábios, diz a Bíblia. É uma promessa. A casa do Senhor é um refúgio em tempos de adversidade. Isaías capítulo de número 37, versículo de número 1, diz assim: e aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes e se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Quando ele viu que estava ameaçado, quando ele viu que a situação estava ruim, ele correu até a casa do Senhor e buscou o amparo do Senhor. Sabe o que aconteceu? Deus deu o livramento para Isaías, a vitória para Ezequias, e ele foi próspero. E até mesmo no fim de sua vida, quando estava para morrer, Deus o ainda acrescentou mais 15 anos para ele viver, porque ele buscava no Senhor o socorro. A casa do Senhor é lugar de socorro na hora da adversidade. Miqueias capítulo de número 4, versículo de número 2, tem uma profecia: e irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor.
A casa do Senhor também é lugar de instrução, aonde aprendemos de Deus, os mandamentos de Deus, os caminhos de Deus, os propósitos de Deus, a maneira que Deus age, a maneira que Deus se relaciona, como a salvação foi efetuada, por que você é salvo, o que está por vir, tudo isso você aprende na casa do Senhor. É lugar de instrução. Mas hoje tem o YouTube, né, irmão? Hoje tem Google. Alguém disse para mim assim: irmão, a internet é uma bênção. Tudo que você quiser saber tem na internet. Falei, sim, tem mesmo. Só que sobre um assunto tem múltiplas visões. E se você não tiver uma base firme, você é um papel em branco que vão escrever o que quiserem em você. Você vai lá, não sabe nada, vai lá e vê. O primeiro que você vê, você não sabia de nada. Deve ser assim mesmo. Dali uns dias, você entra em dúvida e vai lá de novo. Aí outro diz outra coisa. Acho que aquele primeiro não estava certo. É esse outro aí que está certo. Aí você fica com o segundo. E assim por diante. Você nunca tem uma base sólida, porque você se orienta pelo vento. Está deixando as pessoas te conduzirem do jeito que elas quiserem. A casa do Senhor é lugar de instrução. Bem-aventurado, feliz o povo que entender que a casa de Deus é o lugar mais ideal para se aprender sobre os caminhos de Deus. Também a Bíblia diz que a casa de Deus é consolo na velhice. Lucas capítulo 2, versículo 36 e versículo 37. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. 70 anos, eu acho. E era viúva de quase 84 anos. Tinha vivido 7 anos com seu marido e agora era viúva de 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de dia e de noite. A mulher casou-se, viveu apenas 7 anos com o marido faleceu e ela foi para a casa do Senhor, e já estava com 84 anos, e ali era o lugar onde ela queria estar. Deixa eu falar uma coisa para vocês, vou contar um testemunho de um lugar onde eu estava cuidando da igreja. Tinha um casal de velhinho. Eles tinham aproximadamente 70 anos os dois. Cabelinho branco, tipo o cabelo do pastor Walter, se não fosse para mais. 6 horas da tarde, aquele casal chegava na igreja. 6 horas da tarde, todos os cultos eles chegavam na igreja. E eu tinha que abrir igreja para eles, né? O culto ia começar às 8, eles chegavam às 6. Aí você pensa assim, não, é porque chegavam às 6 e iam orar, né, irmão? Daí eles oravam até, não, irmão, não. Eles simplesmente chegavam às 6 horas, entravam para dentro da igreja, sentavam no banco e ficavam ali meditando. De vez em quando davam uma folhada na Bíblia e ficavam até às 8. Um dia eu falei, eu vou falar com ele. Falei com ele, irmão José, por que o senhor vem às 6 horas aqui na igreja, se o culto só começa às 8? E ele me disse, irmão, eu me sinto muito bem dentro da igreja. Tanto na hora que está acontecendo o culto, quanto na hora que não está acontecendo o culto, eu fico muito bem aqui dentro da igreja. Se eu pudesse, eu vinha até mais cedo. Eu não venho mais cedo porque não quero importunar o irmão. Eu falei, tá bom. Tá bom então, pode continuar vindo às 6 horas. Vai que ele resolve vir às 5 daí, né, irmão? Todo dia às 6 horas ele ia e o casal, os dois sentavam e ficavam lá, porque eles gostavam de estar na casa do Senhor. Era um consolo para eles. E eu vou falar, nunca perdiam um culto. Se o irmão José perdesse um culto, eu tinha que ir na casa dele no outro dia para ver o que aconteceu com ele. Alguma coisa ele tinha, porque ele nunca faltava nos cultos. Jesus entrou na sinagoga.
Lá em Lucas capítulo 4, versículo 16 diz: e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou um dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Jesus foi na igreja. E tem crente nos dias de hoje que não vai. Jesus foi. Os apóstolos, e adorando eles, tornaram um grande júbilo para Jerusalém, e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Os apóstolos entravam no culto, não perdiam culto, estavam no templo sempre adorando o Senhor. A Bíblia diz em Hebreus capítulo de número 10, versículo 25: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. A igreja não pode ser abandonada. O templo não pode ser deixado, você sempre deve estar congregando. É lugar de adoração, é lugar de aprendizado, é refúgio, é lugar de buscar socorro, é onde Deus está, é consolo, é lugar de estar, a igreja. Que outro melhor lugar você poderia estar? A casa do Senhor. E a falta de frequência na igreja, ela enfraquece o crente. Existe uma história que eles ilustram, para ilustrar bem o que é a falta de frequência no culto. Se você pegar uma brasa de um braseiro, estão todas vermelhas, o fogo não dá para você pegar com a mão, porque está quente ali. Mas se você pegar uma tenaz e pegar uma brasa daquela e afastar do fogo e colocar separada, você vai perceber que aquela brasa vai se apagando, vai virando em cinza e se acabou. Não tem mais fogo, não tem mais poder. Uma brasa isolada, ela se apaga. Mesma coisa um crente isolado. Um dia lá no meio da congregação ele estava cheio, estava fervoroso. Foi tirado da congregação e ficou aqui. Passado alguns tempos, passe por ele. Se você disser paz do Senhor, ele vai dizer amém. Porque ele já nem sabe mais se ele deve cumprimentar com paz do Senhor ou se ele pode dizer bom dia. Ele fica meio contrariado. Lá em Toledo tem um irmão que toda vez que ele vê um crente, pode estar longe, ele vê um crente que ele conhece, ele grita: paz do Senhor, irmão. Meu Deus do céu, irmão. Tem gente que não é bem crente, quando passa por aquele homem, passa prova, passa apurado. Porque tem pessoas, por incrível que pareça, que está na igreja, mas ele não quer que ninguém saiba que ele é crente. Então quando ele está andando na rua e alguém vê ele e diz paz do Senhor, ele não sabe aonde ir. Ele não queria que ninguém soubesse. É um agente secreto, pastor. É um agente secreto. Mas a casa do Senhor não é uma casa qualquer. Já diz, é a casa do Senhor. E a casa do Senhor, ela exige algumas coisas. Deus, ele pede algumas coisas. Reverência é uma delas. Sabe o que a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo de número 5, versículo 1? Guarda o teu pé quando entrares à casa do Senhor teu Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos. Guarda o teu pé quando você entra na casa do Senhor, porque a casa do Senhor não é qualquer lugar, é a casa do Senhor. Se você for a um fórum, você vai ver que há uma reverência, uma ordenança, uma ordinariedade para tudo, uma maneira de se postar, de se apresentar, uma hora de se levantar e uma hora de sentar, e é apenas um juiz. Se o governador vir a um lugar e ele está falando, e você entrar naquela reunião que nem um doido, rodando, pulando, saracoteando, já alguém te derruba, porque o governador está ali, você não pode fazer isso. Se o presidente da república vir, então pior, irmão. Aí já existe uma limitação até onde você pode chegar, porque exige-se um certo cuidado, exige-se reverência. Imagine a casa de Deus, aonde o próprio Deus habita, aonde Deus se manifesta.
nós precisamos ter reverência, nós precisamos ter certos cuidados. Evangelho de João, capítulo de número 2 e versículo 16, Jesus disse aos que vendiam pombos, olha o que Jesus disse: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda, casa de comércio. Irmão, só eu não vou nem entrar em detalhe aqui, mas esse versículo aqui dá para escrever um livro ou uma enciclopédia para os dias de hoje. Tem lugares por aí que tudo é visando comércio. Tudo é comércio. Eu tenho um amigo que não era crente, eu não sei agora, mas ele não era crente. E ele foi numa determinada denominação 7 dias. E depois ele voltou a falar comigo, que eu pregava para ele: vai para a igreja, rapaz, você não precisa ir na minha, mas vai na igreja, você precisa aceitar Jesus, ser crente, tem que levar a tua família para a igreja, tem um lugar seguro. Aí eu vou ir. Mas ele foi, 7 dias ele foi. E depois de 7 vezes que ele foi na igreja, ele veio falar comigo. Ele falou: durante os 7 dias que eu fui, eu praticamente quase fui assaltado todos os dias. As pessoas queriam entrar dentro da minha cabeça para pegar o meu dinheiro. Faziam promessas absurdas, coisas que não têm fundamento. Eu sabia que não era verdade, que era só para pegar o meu dinheiro. E eu não vou mais na igreja. Ruim de ouvir? Ruim, mas é a realidade. Cuidado com o comércio na casa de Deus. A casa de Deus não é lugar de comércio. A casa de Deus é a casa do Pai, a casa de adoração, é casa de oração. Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração, não casa de venda, não casa de comércio. Devemos ter muito cuidado e vigiar muito com a comercialização dentro da casa de Deus. Eu já vi igreja que o pastor não deixa vender nada dentro da igreja, nada, é tudo para fora. E eu sei de uma história que veio um pastor de fora pregar num congresso, e quando ele vem vindo assim, tinha barraquinha de todo tipo na frente da igreja. Mas olha, era uma avenida. Assim estava um shopping center, uma 25 de março. E ele vem vindo no meio daquela coisa. Meu Deus do céu, tinha de tudo para vender, irmão. Aí quando ele chegou para pregar, ele falou para o pastor assim: eu não vou pregar, eu só prego se você tirar tudo esses comerciantes aí da frente. O pastor disse: não dá para tirar, porque a gente fez contrato com todo mundo. Foi: então não vou pregar, não vou pregar, vou embora. Porque tem lugar que vira um ponto de comércio. Eles aproveitam que vai ter bastante gente, é um grande evento, e todo mundo quer vender muita coisa. Cuidado, cuidado. Não use a casa de Deus para se enriquecer em cima dela. Lá no Gideões teve um caso que aconteceu assim. O cidadão veio cantar lá no congresso, nem era cantor do congresso, mas veio no congresso e cantou lá no meio da rua, cantou por vários lugares e vendeu muito CD, ganhou muito dinheiro. E quando ele está saindo de Camboriú para casa, ele falou a seguinte expressão. Ele disse: pastor Cisino faz congresso de missões, nós vem aqui, vende CD, ganha dinheiro. Que Deus continue abençoando o pastor Cisino para que consiga fazer mais congresso, para a gente enriquecer em cima deste congresso. Não chegou em casa, sofreu um acidente e o caso foi terrível. Cuidado. Casa de Deus, a obra de Deus não é lugar de você ficar se vangloriando, se gabando e querendo enriquecer em cima. As coisas de Deus são sérias. Jesus disse que a casa dele é casa de oração. A casa de oração é um lugar onde você, segundo o que o apóstolo Tiago recomendou, é um lugar para você ouvir mais e falar menos. Tiago capítulo 1 versículo 19 diz: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir,
tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Cuidado com as palavras que você fala neste lugar. Ouça mais, fale menos. Cuidado. A Bíblia diz em Provérbios 1:27, o que possui o conhecimento guarda as suas palavras, e o homem de entendimento é precioso de espírito. Mateus 5, versículo 37, seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. E o mesmo Eclesiastes capítulo 5, versículo 4 e 5 diz: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. É melhor que não votes do que votares e não pagares, não cumpris. Cuida com o que você fala, cuida com o que você promete. Cuida. Pesa as tuas palavras aqui, porque o que você fala, depois Deus vai requerer. Não é só Deus que vai requerer, a sociedade, a comunidade também vai requerer. Tem gente que promete muito e faz pouco, e depois as pessoas vêm cobrar. Mas você prometeu e não cumpriu, falou isso e não fez, cadê? Cuida com o que fala. Ninguém é isento de errar, mas quem fala menos, erra menos. Quem fala mais, costuma errar mais. Para mim concluir essa mensagem, a Bíblia diz em Salmos 84, versículo 10: melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus, na porta da casa do meu Deus, lá do lado de fora. Eu prefiro ficar na porta da casa do meu Deus, a habitar a tenda dos ímpios. Para mim concluir mesmo, qual que é melhor? A igreja ou o cinema? Qual que é melhor? A igreja ou o restaurante? Qual que é melhor? A igreja ou a pizzaria? Qual que é melhor? A igreja ou a sua própria casa? Se Davi disse: melhor um dia na tua casa do que 1000 em outro lugar. Na verdade, eu prefiro ficar lá na porta, do lado de fora. Se não deixarem eu entrar, eu prefiro ficar lá na porta do que ficar numa tenda de ímpio, ficar num lugar de ímpio. Nós estamos vivendo em dias em que as pessoas estão sacrificando dias de culto, porque tem que curtir a vida, né, irmão? Tem que viver a vida. Eu tenho coisas a fazer, eu preciso me divertir. Eu preciso me divertir. Para que ir à igreja? Não precisa ir à igreja. Vamos ficar em casa. Deixe que eles façam o culto. Não, isso não é certo. Se você realmente é um cristão comprometido com o reino de Deus, você virá ao templo para adorar a Deus juntamente com os teus irmãos. Quanto mais comunhão tiver a igreja, mais Deus manifestará a sua presença no meio dessa igreja. Quanto mais individual for cada membro desta igreja, menos Deus vai manifestar a sua presença no meio desse povo. Deus quer unidade, Deus quer um povo que tem uma só fé, um só amor, um só propósito, um só destino. Amém, meus irmãos? Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te adoramos pela tua presença, nós te adoramos pela tua virtude, pela tua palavra. Meu Deus, nós te adoramos, meu Deus, porque tu és fiel e tu tens o controle de cada situação, de cada coisa. Nós cremos sim, Deus, no teu operar, no teu agir.
Deus, venha usar poderosamente cada um dos teus servos, aonde quer que eles estejam. Meu Deus, venha os abençoar, abrir portas e manifestar a tua presença, em nome de Jesus. E que esta casa seja uma casa de socorro, mas também seja uma casa de instrução. Que essa casa seja lembrada pelo seu amor que tem pela obra do Senhor e pela obra missionária. Que essa casa seja vista como uma casa onde aqueles que entram doentes saem curados, aqueles que não têm esperança encontram alento em ti. Que esta casa seja vista como a casa do Senhor, aonde o Senhor se manifesta e o teu povo clama por glória do Senhor, adora o Senhor em espírito e em verdade. Meu Deus, em nome de Jesus, obrigado por tudo. Amém.